Olá, alunos, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre a logoterapia de Viktor Frankl e entender o quanto essa abordagem pode ser um recurso, um instrumento dentro dos processos de orientação profissional. Vamos lá? Bem, quando a gente começa a pensar abordagens em psicologia que possam nos potencializar no processo de orientação profissional, pensar abordagens humanísticas, existenciais humanistas, pode ser uma referência interessante. Inclusive, discutimos pouco isso na literatura da orientação profissional. Eu acho uma riqueza a gente poder entender que é possível, sim, oxigenar a orientação profissional com outras abordagens, né, para além das tradicionais. E a logoterapia entra nessa vertente, né, é uma vertente mais humanista dentro da psicologia, né, dentro das referências de abordagens teóricas em psicologia, e ela vai trazer a contribuição, talvez muito viva para a orientação profissional, que é a capacidade de encontrar sentido, propósito na sua escolha profissional. Então, veja se isso não faz sentido dentro de um processo de orientação profissional, entender que não basta saber o mercado de trabalho, conhecer as profissões, ou saber quais são as minhas aptidões. Eu também preciso saber que sentido isso faz para mim, que propósito de vida eu encontro dentro desta profissão. E a logoterapia vem exatamente nesse lugar. E ela traz 4 pontos em especial para a gente pensar esse propósito de vida, esse sentido. Então, o primeiro é entender que todos nós somos livres ou temos capacidades de fazer escolhas, né? O sentido da vida. Então, todos nós temos propósitos, todos nós tivemos sentidos, e eu sempre costumo dizer que se faz sentido, faz sentir. Então, essa vontade de sentido é algo que já está dado, né? É algo que a gente desenvolve, talvez. No primeiro momento, a gente pode não saber qual é o sentido da vida, mas na medida que o terapeuta, né, que esse profissional, dentro de uma vertente de logoterapia, vai nos conduzindo, nos facilitando a esse lugar, a gente consegue, então, entender qual é o propósito, né? Faz sentido para mim? Faz sentido para o outro? É um sentido social, né? Então, a escolha da profissão precisa vir atravessada por uma vontade de sentido. O segundo ponto também importante da logoterapia é a escolha, a liberdade de escolha. E, de fato, nós somos livres para fazer escolhas. Talvez o Sartre traga uma contribuição interessante, né, quando ele diz que somos condenados a ser livres. Então, todos nós temos a liberdade de escolha e entender que uma escolha ela não pode estar aprisionada a desejos de outros. Então, eu percebo na orientação profissional que é comum, especialmente em jovens, adolescentes, né, na saída do ensino médio, fazerem escolhas capturadas pelos desejos dos pais ou pelos desejos dos amigos, da família, né? Então, essa liberdade de escolha também é uma proposta que a logoterapia faz para você poder se estranhar, né, e fazer escolhas de fato pautadas em quem você é, o que faz sentido para você. Isso também é um ponto importante. Outro ponto que a logoterapia traz, que nos ajuda a pensar a orientação profissional, é o vazio existencial. Não é incomum pessoas passarem a não mais encontrar sentido nas suas escolhas profissionais. A gente tem visto muito isso na atualidade, né? Recolocação no mercado de trabalho, recolocação de carreira. Então, esse vazio existencial, ele entra em cena quando a gente vai se desprovendo, inclusive, de encontrar sentido. Quando há uma desmotivação. Então, reconhecer quando esse vazio existencial se instaura, me parece importante, até para que a gente coloque em cena movimentos de ruptura, de transformação, né? Às vezes é até o vazio existencial de uma idealização. A gente idealiza algumas profissões, algumas áreas de atuação e, de repente, não faz sentido, né? Fica um vazio existencial. Então, essa temática também me parece interessante de ser capturada dentro do processo de orientação profissional. E, por fim, a transcendência, né, que é o 4º passo aí, talvez importante da logoterapia. Transcendência é exatamente entender que a gente pode ir além, que a gente pode sim se modificar, que a gente pode se transformar, que inclusive ciclos, eles finalizam e recomeçam, basta a gente se permitir,
né? Se permitir estranhar, se permitir não saber, se permitir não se reconhecer. Então, essa capacidade de transcendência tem a ver com essa capacidade que todos nós temos de nos transformar. Mas aí vem o grande desafio, né? A gente só se transforma, a gente só se modifica se a gente se permitir, se a gente tiver consciência, né, de que algo ali não vai bem, que tem um vazio existencial, que algo não faz mais sentido. Aqui a gente está falando de orientação profissional, mas essa discussão me parece fazer sentido em todos os aspectos da vida. Bem, e com isso a gente está concluindo esse vídeo, pensando as contribuições da logoterapia para a orientação profissional, entendendo que esses 4 passos talvez sejam preciosos nesse processo, que é a vontade de escolha, a liberdade, né, de fazer escolhas, a importância de encontrar sentido, o vazio existencial e a capacidade de transcendência. Ok? Espero revê-los em breve. Até lá!